Olá e bem-vindos a Dukascop TV. Nossa convidada de hoje é a doutora Rebecca Jorgensen, da Universidade Webster de Genebra. Bem-vinda, Rebecca. Obrigada por me convidar. Eu gostaria de conversar com você sobre um evento recente na mídia. Ano passado tivemos o escândalo da invasão hacker à Sony. Qual foi o impacto disso na indústria? Eu acho que é importante entender que a invasão aconteceu em 4 níveis diferentes, e cada um deles impacta a indústria de forma diferente. Tivemos o roubo de comunicações privadas, que é como roubar o correio de alguém, e podem descobrir coisas que não queremos que os outros saibam sobre nós, sobre o que pensamos sobre outras pessoas. Mas isso não seria uma notícia tão importante. Seria mais como uma coluna de fofocas. A segunda área, que foi muito grave, foram os dados pessoais que foram roubados e dados confidenciais que as pessoas que trabalham na Sony têm que fornecer aos estúdios e que eles deveriam ser obrigados a proteger. O problema que surgiu agora durante as ações judiciais, eles protegeram até onde deveriam ter protegido e notificaram as pessoas que elas haviam sido hackeadas. A terceira área foi a de informações sobre tratamento desigual, por exemplo, de mulheres, da discrepância de gênero e pagamentos e coisas assim. Isso é algo que um jornalista de negócios comum poderia ter revelado. Então, isso é realmente ruim? A diferença é que eles tiveram essas informações através de computadores e não através de fontes. A quarta foi, é claro, toda a área envolvendo a entrevista. Foi uma tentativa de silenciar o filme. E quem exatamente foi responsável pela invasão, isso ainda não foi definido. Houve tensões depois que os Estados Unidos declararam: hackers ligados à Coreia do Norte atacaram os computadores da Sony em novembro por causa do filme A Entrevista. Você considera esse evento um ponto de virada na guerra cibernética? Eu acho que ainda temos algumas perguntas sobre o que realmente aconteceu nessa invasão, e eu não estou totalmente convencida. Parece não haver dúvidas sobre a participação de um outro país, mas podem haver outros componentes. Um componente interno, um funcionário descontente, alguém que tivesse acesso a esses dados, que decidiu causar danos aos estúdios. Eu não tenho certeza de que seja um ponto de virada na guerra virtual. As revelações da Agência de Segurança Nacional nos mostram que isso é muito mais extenso do que pensávamos, tanto do lado do governo quanto do lado das empresas. O grande acontecimento foi que isso mudou a maneira com que o filme foi distribuído. Se foi melhor, se a Sony conseguiu recuperar o dinheiro investido, é improvável, mas foi uma porta que se abriu. Esse incidente traz a questão da segurança virtual, mau uso de dados e ações subsequentes de países, empresas e indivíduos que vão tentar limitar a capacidade de invasões à privacidade. Como está sendo a reação desses grupos? O caso mais recente que tivemos foi quando o presidente Obama propôs uma nova lei nos Estados Unidos que trata de 3 problemas relacionados a isso. Um é a ideia de que as pessoas podem ter que enfrentar ações criminais por roubar e-mails de outras pessoas. E esse assunto não tinha sido abordado antes. A segunda é de que as empresas deveriam ser obrigadas a proteger melhor os dados confidenciais e notificar as pessoas imediatamente se tiver acontecido alguma violação. A terceira área é um pouco nebulosa, porque diz que deveria haver mais cooperação entre empresas e governos para identificar os potenciais ataques cibernéticos. No entanto, houve vezes em que o governo sabia de algo e não fez nada. E houve vezes em que o governo se envolveu em questões e as empresas prefeririam que eles não tivessem se envolvido. Eu acho que estamos entrando em uma era que chamamos de balcanização. Ou, cada vez mais, os grupos encontrarão maneiras de criptografar seus dados. E a internet se tornará menos livre. E a informação ficará mais difícil para aqueles que têm o dinheiro para fazer isso de ser acessada. Obrigada, Rebecca. Foi um prazer conversar com você. Obrigada por me convidar. De nada. Isso é tudo dessa entrevista, mas continuem clicando no site da Dukascop TV para mais atualizações exclusivas. Até mais!